Capítulo 15. De endinheirado a esfarrapado. Depois de outubro de 1929, o título da história teria de ser mudado para De endinheirado a esfarrapado. Nos terríveis anos da Depressão de 1930 a 1932, o país mais rico do mundo tornou-se uma nação abatida. Todos os pontos dos Estados Unidos mergulharam na ansiedade. Os operários, fazendeiros, profissionais de toda a espécie, todos foram duramente atingidos. Nas cidades grandes, gente aos milhões palmilhava as ruas, procurando empregos que não existiam. Havia em toda parte filas para a distribuição de pão. Nas fazendas, a colheita empilhada em montes enormes e os preços baixos, fome em presença da fartura. Os bancos, um após outro, fecharam suas portas, desamparando as esperanças e os sonhos de milhares de pessoas que tinham passado privações para economizar para o futuro. Em 1932, no auge da depressão, os bancos faliam numa média de 40 por dia. As organizações de caridade faziam o que podiam, mas não podiam fazer o suficiente. Uma comissão do Senado ouvia suas histórias lamentosas. 2 dos relatórios vinham de Filadélfia. J. Prentice Murphy, diretor executivo do Departamento da Criança. Abre aspas. Mas é certo que, se o Estado moderno for baseado em fundações firmes, os seus cidadãos não deverão ser entregues à fome. E alguns deles passam fome. Não morrem depressa. As pessoas podem passar fome durante um longo tempo sem morrer. Dorothy Kahn, diretor executivo da Sociedade de Assistência aos Judeus. Abre aspas. Outro dia mesmo chamou-me a atenção um caso de uma família de 10 pessoas que se tinha mudado para um apartamento de 3 quartos, onde já havia uma família de 5 pessoas. Isso choca os membros dessa comissão, mas é uma ocorrência quase diária entre nós. Os vizinhos aceitam hóspedes. Estes dormem em cadeiras ou no chão. Há situações na Filadélfia que precisam ser descritas. Não se passa um dia em que nossos escritórios não recebam um chamado telefônico pedindo que arranjemos de qualquer jeito uma cama ou uma cadeira. A quantidade de pedidos de caixotes para sentar ou para descansar é uma coisa quase inacreditável. Em 1932, uma comissão de Chicago elaborou um relatório sobre investigações feitas em 9 cidades a respeito de montes de lixo. Um trecho desse relatório. Abre aspas. Em volta do caminhão que estava descarregando lixo e outros detritos, havia cerca de 35 pessoas, homens, mulheres e crianças. Assim que o caminhão se afastava do monte, todos começavam a cavar com pedaços de pau, alguns com as mãos, agarrando pedaços de comida e verduras. Um fazendeiro em 1932 contou sua história, que era como a de muitos outros. Abre aspas. Alimentei e vendi 430 cabeças de gado gordo. A carne que compreendia essa quantidade de gado dava mais ou menos 135 mil libras. Essa quantidade é suficiente para alimentar 2.076 pessoas durante um ano. E eu não tenho um pedaço de carne sequer em casa e nem dinheiro para comprar.
Alimentei e vendi 1.200 cabeças de porcos. Seria um total de 240 mil libras de carne de porco. Deveria durar um ano se 3.000 pessoas a comessem, mas não tenho nem carne de porco, nem toucinho e nem dinheiro. Todas essas histórias mostram o que foi a depressão para os Estados Unidos quanto aos seres humanos. Há um outro meio de demonstrar o que ela significou para o país: a estatística. Embora os totais e as médias muitas vezes enganem, porque não incluem os sofrimentos dos que estão em pior situação. Assim mesmo, dando uma olhada em algumas estatísticas básicas, poderemos compreender o que se passou. São estatísticas de todo o tipo: renda nacional, produção nacional, empregos nas fábricas, lista de pagamento, construções, comércio com o estrangeiro. Todas elas mostram a mesma coisa: crise. Os dados mostram em termos indiscutíveis a derrocada da economia americana. O valor líquido dos artigos produzidos, alimentos, roupas, casas, carros, barras de aço, locomotivas e etc., mais os serviços prestados, de médicos, enfermeiras, institutos de beleza, barbeiros, garçons e etc., é o que os economistas chamam de renda nacional produzida. A soma, distribuída igualmente sob a forma de salários, dividendos, lucros e etc., é o que os economistas chamam de renda nacional paga. Em 1929, a renda nacional produzida foi de 81 bilhões de dólares. 3 anos mais tarde, em 1932, a renda nacional produzida foi metade, 40 bilhões de dólares. A produção de artigos e serviços prestados tinha sido reduzida em valor à metade do que era. Em 1929, a renda nacional paga era de 78 bilhões e meio de dólares. Em 1932, era de 49 bilhões, caindo, portanto, mais de um terço. O resumo estatístico dos Estados Unidos analisa com mais detalhe esses dados. Se tomarmos os ordenados de um determinado grupo de trabalhadores, em profissões selecionadas apenas, inclusive mineração, manufatura, ferrovias a vapor, Pullman, expressos ferroviários e transporte de água, veremos que os ordenados caíram de 17 bilhões e 93 milhões de dólares em 1929 para 7 bilhões 243 milhões em 1932. Uma queda de quase 60%. Outra coisa que decide nossa pobreza ou riqueza é a quantidade que a indústria produz, isto é, a produção das fábricas e das minas. Se dermos o valor 100 ao período de 1923 a 1925, o índice de produção industrial foi de 119 em 1929, 64 em 1932. Isto quer dizer que em 1932, as fábricas em minas americanas estavam produzindo apenas um pouco mais que a metade do que produziam em 1929. Os índices de emprego e lista de pagamento nas fábricas, claro que não abrange todas, também contam a mesma história. Se dermos o valor 100 ao período de 1923 a 1925, o índice de emprego, que era de 106 em 1929, caiu em 1932 para 66, ou seja, quase 40%, embora os que trabalhavam apenas parte do dia fossem contados como empregados.
Mais impressionante ainda foi a queda do índice das listas de pagamento. Se colocarmos 1923 a 1925 igual a 100, em 29 foi 110 e em 1932, 47. Outra indicação econômica importante é o índice do valor dos contratos de construções efetuados, porque a indústria de construções é em si um grande empregador e um dos melhores clientes da indústria pesada. Até que ponto os fatores que sustentavam a indústria de construção foram derrotados pela crise depois de 1929 pode ser verificado na tabela abaixo. O ano é 1929. O total dos contratos é 177. Residencial, 87 e de outros tipos, 142. 3 anos mais tarde, em 1932, o total dos contratos de construções passou de 177 para 28, residencial, de 87 para 13, e de outros tipos, de 142 para 40. Os dados sobre o comércio com o estrangeiro nos dão outra indicação sobre o efeito da crise na economia nacional americana. O ano de 1929 não foi o que comportou o máximo de exportações e importações, mas assim mesmo o comércio com o estrangeiro foi mais de 3 vezes maior que o do ano de 1932. Exportações e importações de mercadorias em milhões de dólares. O ano de 1929, as exportações batiam 5.241 em milhões de dólares e importação em 4.399. Em 1932, a exportação caiu de 5.241 para 1.611 e a importação de 4.399 para 1.322. Para onde nos voltarmos, encontraremos o mesmo quadro. O nível de atividades econômicas atingiu o ponto máximo por volta de 1929 e caiu de maneira sem precedentes, numa extensão também sem precedentes, de 1929 a 1932. Em nenhum outro país o colapso foi tão grande, porque em nenhum outro país havia uma expansão tão rápida e espetacular. E com o colapso vieram a desilusão e o sofrimento. A América de 1932 tornou-se um lugar inteiramente diferente da América de 1929. As esperanças da década que se seguiu à guerra tinham se despedaçado. Os altos sacerdotes da empresa privada tinham se tornado motivo de caçoada do público. Onde estavam os altos salários, o frango em todas as panelas e o carro em todas as garagens, de que tanto se ufanavam? O sistema econômico que tornara a América o país mais rico do mundo em 1929 tinha se desmoronado. O sonho de uma prosperidade sempre crescente e interminável tinha acabado num mito que se desfazia. É preciso compreender que não havia nada de errado no operário americano. Sua habilidade em produzir artigo, na realidade, era maior do que nunca, e a cada minuto que passava, tendia a aumentar. Os planos de produção e as riquezas naturais do país ainda existiam. A avidez do povo pelas coisas boas da vida era cada vez maior e não menor. Ainda assim, as máquinas estavam paradas,
os materiais apodreciam sem serem usados, enquanto havia gente que morria de fome porque sentia falta desses materiais. O dinheiro estava parado porque os poucos indivíduos que o possuíam não podiam fazê-lo render. E 14 milhões de operários andavam pelas ruas procurando um trabalho que não havia. Em todo o país, as pessoas passavam necessidades e sofriam de insegurança. Esperavam em vão por aquela prosperidade que os líderes políticos e comerciais haviam assegurado que estava chegando, e não chegou. O que é que estava errado? O que tinha acontecido para a América, terra dos sonhos, do camponês europeu faminto e do operário europeu oprimido, ser atingida pela mesma doença de outras terras? Não que a depressão fosse nova nos Estados Unidos, já houvera tempos ruins, especialmente nas décadas de 1870 e 1880 e na primeira década do século XX. Mas esses tempos ruins tinham sido temporários. Agora, do mesmo modo que a Inglaterra, França e Alemanha, não era mais um país em expansão. O sistema econômico tinha se tornado senil. Tinha desempenhado sua tarefa gigantesca de liberar e desenvolver as forças de produção até um ponto nunca alcançado. E não tinha mais nenhum lugar para ir. Não podia continuar seu próprio impulso. O desejo de mais lucros, de mais capital, mais lucros, mais capital, mais lucros, mais capital, tinha atingido um estágio em que cada vez era mais difícil conseguir lucros e investir mais capital. Não havia saída nessa situação de mais e mais para conseguir mais e mais. O sistema econômico tinha desempenhado sua função, tinha exaurido suas possibilidades. Quais haviam sido as causas da crise de 1929? Só havia uma causa: o sistema de produção. Todas as explicações em termos de sistema monetário, especulação, distribuição de riquezas, progresso tecnológico, desaparecimento das fronteiras, efeitos retardados da Primeira Guerra Mundial e mais 100 outros motivos que os economistas tentam encontrar, perdendo assim o seu tempo, não atingem o objetivo, porque eles confundem os sintomas com a moléstia. Sim, havia qualquer coisa errada no sistema monetário. Certamente que tinha havido muita especulação. A renda era mesmo mal distribuída. Não havia dúvida que o progresso tecnológico tinha se desenrolado numa velocidade nunca vista. E é verdade que as fronteiras tinham sido cortadas já há mais de uma geração. Certamente a guerra produziu uma dor de cabeça. Mas nenhum médico ousa dizer, quando uma pessoa tem febre, que ela é devida à língua pastosa ou à alta temperatura. Se ele fizer isso, a pessoa lhe mostra a porta da rua. Havia uma única doença de que sofria a América: capitalismo em sua forma mais aguda e concentrada. A América era o país mais rico do mundo. Os bancos e corporações americanos eram os maiores do mundo. E em nenhum outro lugar os grandes negócios estavam mais firmemente entrincheirados. Em nenhum outro lugar o processo de concentração tinha ido tão longe. Em nenhum outro lugar havia fortunas tão grandes. E junto com o nababo havia o lazarento. O país mais rico do mundo tinha cortiços que podiam competir com os piores do velho mundo. Os negros, que constituíam quase 1/10 da população,
estavam em situação tão precária nas cidades grandes como nas fazendas, onde a escravidão não era somente uma lembrança do passado. Os trabalhadores estavam sempre sendo levados a trabalhar mais e mais, pelo mesmo salário, ou por salário menor ainda. A fome e a pobreza existiam nos centros industriais americanos, do mesmo modo que existiam nos centros ingleses, nos centros franceses e alemães. Pittsburgh, Chicago e Detroit não se diferenciavam muito de Sheffield, Lyon e Essen. Era a mesma doença. Em 1929, havia 300 mil corporações de caráter não bancário nos Estados Unidos. Algumas eram gigantes, outras pigmeus. Havia 200 das 300 mil que eram gigantes. Mas gigantes tão grandes, que eram maiores que todas as outras 299.800 juntas. Das 300 mil corporações não financeiras de 1929, as 200 maiores, essas 200, pagavam 56,8% dos juros, pagavam 55,4% dos dividendos, ganhavam 56,8% dos lucros líquidos, faziam 69,3% das economias. E talvez isso fosse só um acidente? Não, senhor. Em 1929, as fatias que as 200 retiravam da torta constituída pelas corporações eram mais grossas ainda que em 1920. E em 1933, as fatias eram proporcionalmente maiores que em 1929. Vejam só. As reservas totais de 98 bilhões de dólares das 200 eram iguais a todas as riquezas do Reino Unido juntas. Assim mesmo, não fica bem patente o grau de centralização e concentração. Porque além das 200 do grupo não financeiro, havia 50 do grupo financeiro que se destacavam. Como já vimos, não devemos tomar ao pé da letra essa distinção entre corporações financeiras e não financeiras. As finanças e a indústria são tão intimamente ligadas que, no que diz respeito às corporações, é difícil dizer onde acaba uma e onde começa a outra. Estão amarradas por meio de diretorias comuns e por meio de toda a sorte de dispositivos legais, financeiros e comerciais. Estão ligadas entre si por correntes de ouro. Não são gigantes solitários, e sim grupos de gigantes que operam em conjunto. As corporações gigantescas não financeiras das 200 agrupam-se aos cachos em volta das maiores casas financeiras dos 50. O relatório do governo separa esses grupos em 8 grupos de lucros, mostrando quais das 200 estão ligadas ou intimamente associadas com as 50. Por motivos óbvios, 5 destes grupos têm os nomes de Morgan, Rockefeller, Loeb, Mellon e DuPont. Assim são atribuídos às casas bancárias de J.P. Morgan e companhia e ao First National Bank de Nova York. O grupo de lucros Morgan First National. 13 corporações industriais com reservas de 3.920 bilhões de dólares. 12 corporações de utilidades com reservas de 12.191 bilhões de dólares. 5 sistemas ferroviários principais e uma outra estrada. 9.678 bilhões de dólares. 5 bancos. 4.421 bilhões de dólares. Total, 30.4
210 milhões de dólares. Alguns nomes em cada categoria mostram a natureza das corporações que estão sob controle parcial de Morgan First National. 2 pontos. General Electric, que tem 4 representantes de Morgan First National em sua direção. United States Steel Corporation, do aço. Companhia Americana de Telefone e Telégrafo. Companhia Consolidada de Gás de Nova York. Sistema Central de Nova York. Trust de Garantia. Enquanto que o grupo Morgan First National baseia-se no controle parcial através de relações financeiras sólidas, o grupo Mellon, provavelmente o melhor integrado e mais compacto de todos os grupos de lucros examinados, baseia-se em um sólido centro de indústrias e bancos, mantidos por membros da família Mellon e por um pequeno número de associados íntimos. A Mellon tem a seguinte lista: os industriais intimamente ligados: Gulf Oil Corporation, Coppers Corporation, Aluminium Corporation of America e Pittsburgh Coal Corporation, provavelmente dominadas pela Mellon. A Westinghouse Electric e Manufacturing. As aliadas: Jones e Laughlin Steel Corporation, American Rolling Corporation, Crucible Steel Corporation of Americana, Pittsburgh Plate Glass Corporation. A ferrovia Virginia Rail Corporation. Utilidades: United Light and Power Corporation, Brooklyn Union Gas Corporation. Os bancos intimamente relacionados: o Mellon National Bank e o Union Trust Corporation. As reservas totais do grupo Mellon são as seguintes: industriais, 1.648 bilhões de dólares. Utilidades, 859 milhões de dólares. Ferrovias, 153 milhões de dólares. E bancos, 672 milhões de dólares. Não se deve pensar que a divisão das 200 e das 50 em 8 áureos agrupamentos quer dizer que cada um dos grupos não esteja relacionado com os outros ou com qualquer um deles. Nada disso. Eles se entrecruzam e se sobrepõem. Uma das corporações que a DuPont controla é a General Motors, em que tem cerca de 25% das ações com direito à votação. Entretanto, 3 altos representantes de Morgan First National são diretores da General Motors. Além disso, as firmas da Morgan são principalmente constituídas por banqueiros e subscritores dos investimentos da DuPont. O que significa o capitalismo nessa forma aguda e concentrada para o povo da América? Significa que algumas pessoas têm os controles-chave da parte mais importante da economia. Significa que, enquanto continuarem com esse controle, lutarão para manter os lucros a todo custo, abaixando o salário, aumentando a eficiência, eliminando os competidores, fixando preços, competindo com maior ferocidade para obter os mercados estrangeiros. Significa que a indústria desenvolve-se mais rapidamente que a agricultura e as expensas dela. A produção em larga escala não pode, na agricultura, nem de longe, se aproximar da produção da indústria. Os fazendeiros são explorados tanto quando vendem como quando compram.
E, portanto, os padrões de vida rural são muito mais baixos que os urbanos. Cerca de 1/4 da população dos Estados Unidos vive das fazendas, mas nem mesmo nos anos de maior prosperidade eles conseguem se aproximar de 1/4 da renda nacional. Significa não somente que a agricultura não acompanha o passo da indústria, mas que as diferentes indústrias não acertam o passo entre si. A flutuação na produção é mais acentuada nas indústrias pesadas. Expansão demasiada nos tempos bons, contração demasiada nos tempos ruins. Os dentes da roda não se engrenam. Significa que as indústrias são dirigidas por controle remoto, por homens que estão preocupados com a parte de fazer dinheiro, mais do que com a parte do produzir. Por sua vez, isso significa que há um impulso intensificado para as orgias de especulação, que cada vez tem menos relação com a realidade econômica. Pois o modo mais fácil de fazer dinheiro para os homens que têm os controles nas mãos é a manipulação financeira. Isso quer dizer que começa a ser construído um mosaico doido de companhia, amontoando uma companhia falsa por cima da outra. Por exemplo, a Insul, até que chega o dia inevitável de fazer uma avaliação. Então os que saem perdendo não são os grandes que estão com o controle, mas os trabalhadores que, não por sua culpa, perdem o emprego e veem seus salários cortados. Os lavradores, que recebem um choque dos preços. Os pequenos investidores, que são atraídos pela promoção. Os proprietários de residências, que de repente têm de enfrentar as hipotecas. Qualquer pessoa, exceto os responsáveis por uma expansão que não pode ser mantida. Significa que o impulso de melhorar os métodos de produção e de aumentar a produtividade do trabalho fará com que cada vez mais produtos sejam fabricados com um trabalho cada vez menor. As máquinas e os sistemas de eficiência jogam na rua os operários, enquanto a produção aumenta assustadoramente. A elevação média da produção por homem-hora em 59 indústrias, de 1919 a 1929, foi de 40% a 50%. Em 1932, Sidney Hillman, então presidente da Amalgamated Clothing Workers, declarou perante uma comissão do Senado que hoje são necessárias 50% das pessoas que eram precisas em 1915 para fabricar a mesma quantidade de roupa. Quando os lucros diminuem, a pressão para forçar o operário a produzir mais e para usar mais máquinas que economizam o trabalho é crescente. O professor Sean Peter, de Harvard, resumiu a situação em uma linha. A depressão tinha o efeito de um perito em eficiência. Significa que uma proporção maior da renda nacional vai para as economias das corporações e para um número cada vez menor de indivíduos de receita alta. Significa que cada vez se torna mais difícil investir os enormes excessos de produção e economias das corporações e seus dirigentes. Significa que, já que as 200 controlam a produção, controlam também a distribuição. A base de produção da economia é maior que a base de consumo, isto é, produz-se mais, não do que o necessário, mas do que aquilo que pode ser vendido com lucro. O jeito de continuar obtendo lucros é manter baixos os custos. E o meio de manter baixos os custos é fazer uso de cada vez menos operários
e pagar-lhes o mínimo possível. Mas quanto menos o operário ganha em ordenados, menos artigos pode comprar. Em outras palavras, obter lucros é um processo que derrota a si mesmo. É um jogo em que os capitalistas não podem ganhar sempre, mas têm que ganhar. As pessoas necessitam de pão, de roupas, sapatos, lugares para morar. Elas precisam de automóveis, rádios, refrigeradores elétricos. Mas não têm dinheiro para comprar essas coisas. Isso acontecia até mesmo nos áureos tempos de 1929, o ano máximo da prosperidade. E foi um ano próspero, mas apenas para alguns. Para muitos, mesmo o ano mais rico do país mais rico do mundo, foi tudo menos próspero. Isso fica amplamente comprovado com 3 grupos de algarismos. O primeiro se encontra na mensagem do presidente Roosevelt ao Congresso. Desmascara a ideia largamente difundida de que os fartos dividendos provindos de ações estavam sendo entregues ao povo. Abre aspas. O ano de 1929 foi um ano simbólico pela distribuição de propriedade de ações. Mas nesse ano, 0,3% de nossa população recebia 78% dos dividendos atribuídos a indivíduos. Isso tem o mesmo efeito, por assim dizer, da situação seguinte. Se uma pessoa em cada 300 da população recebesse 78 centavos de cada dólar de dividendos, enquanto que as outras 299 pessoas teriam de repartir entre si os restantes 22 centavos. O segundo grupo de algarismos é ainda mais impressionante. Abre aspas. Em 1929, havia 504 supermilionários no topo da pirâmide, os quais tinham uma renda conjunta líquida de 1,185 bilhões de dólares. Isto para 504 pessoas. Elas poderiam ter comprado com sua renda líquida todo o trigo e algodão produzido em 1930. Em outras palavras, havia 504 homens que faziam mais dinheiro em um ano que todos os plantadores de trigo e algodão nesta grande terra de democracia. Com esses 2 produtos básicos, 1.300.000 plantadores de trigo e 1.032.000 plantadores de algodão, ao todo 2.300.000 plantadores, ganhavam menos que esses 504 homens. O terceiro grupo de algarismos é o mais amplo. Ele nos dá uma ideia completa das rendas de famílias americanas em 1929. Esses dados foram extraídos de uma tabela publicada em Capacidade do Consumo do Americano, da instituição Brookings. Os autores nos informam que as 27.474.000 famílias dos Estados Unidos consistiam de 2 ou mais pessoas cada, e que o número médio de pessoas em uma família ultrapassava uma fração de 4. Vejamos o que uma análise dos números nos mostra sobre a distribuição de renda das famílias americanas de 1929. Cerca de 6 milhões de famílias, ou mais de 21% do número total, tinham rendas inferiores a $1.000 por ano. Mais de 6 milhões de famílias tinham rendas de menos de $1.500 por ano. Juntas, 12 milhões de famílias constituíam 42,5% do número total de famílias. Entretanto,
recebiam apenas 13% da renda total. E com o lazarento ia o nababo. Havia 36 mil famílias no topo da escala social. Essas 36 mil famílias eram 1/10 de todas as famílias. Entretanto, sua parte na renda nacional era também de 13%. Em outras palavras, 12 milhões de famílias, 42% do total, recebiam 13% da renda nacional, ao passo que 36 mil famílias, 0,1% do total, também recebiam 13% da renda nacional. 36 mil famílias tinham para comer, beber e se divertir, tanto quanto que possuíam 12 milhões de famílias. A renda de $1.500 ou menos desses 12 milhões de famílias não era suficiente para proporcionar um mínimo de coisas essenciais para viver. Os peritos de Brooklyn nos contam que, com os preços que vigoravam em 1929, a renda de $2.000 por família era suficiente para suprir apenas as necessidades básicas. Uma olhada na tabela nos mostra que quase 60% do povo americano não ganhava $2.000 por ano. O que quer dizer que 60% do povo americano, em 1929, que foi o ano mais próspero da sua história, não ganhava o suficiente para comprar nem mesmo as coisas mais necessárias, sem falar em luxos. A parte que a maioria das famílias americanas recebia, no fim da escala econômica, era muito pequena. A parte que um pequeno grupo de famílias recebia, no topo da escala econômica, era muito grande. Durante certo tempo, foi possível adiar o dia do acerto de contas. Havia um excesso de economias e, ao mesmo tempo, emprestando dinheiro a países estrangeiros, era possível fazer com que eles comprassem os artigos de exportação americanos. O comércio de exportação crescia à medida que compravam os artigos dos Estados Unidos com dinheiro emprestado aos Estados Unidos. No mercado interno, a vala existente entre a produção e o consumo era transposta, de tempos em tempos, pelo sistema de vendas à prestação em larga escala. Isso acontecia especialmente com as indústrias que ainda estavam em expansão, como, por exemplo, as fábricas de automóveis, de rádios, de produtos elétricos. A procura de artigos de consumo de grande durabilidade e de alojamentos continuou a crescer na base dos empréstimos crescentes. Mas isto não poderia continuar indefinidamente. A expansão contém as sementes de sua própria retração. E quanto maior for a expansão, maior será a retração subsequente. A explicação para o colapso de 1932 foi a crise de 1929, e a explicação para a crise de 1929 foi o súbito desenvolvimento anterior. A sequência de mais lucros, mais acumulação, mais lucros, mais acumulação, estava destinada a ser rompida. A corda iria partir no ponto mais fraco. E foi assim mesmo. O ponto mais fraco era a orgia especulativa do mercado de ações. Mas isto não era um fator básico. O fator básico era que o sistema capitalista depende de expansão permanente se quiser continuar. Depende de pôr em liberdade forças produtivas indefinidas. Mas enquanto opera, levanta a barreira à expansão permanente.
E quando não pode se expandir, começa a se retrair. O sistema na Europa já tinha entrado na fase de crise geral em 1919. Os Estados Unidos estavam 10 anos atrasados. Em 1929, ficou em dia e com uma vingança. Em 1929, os Estados Unidos deixaram para trás, para sempre, a época em que o capitalismo ainda podia se expandir. Daí para frente, não iria se dedicar a expandir mais, mas sim a reduzir a retração a um mínimo. Quando a depressão atingiu os Estados Unidos, Herbert Hoover era o presidente. Para o Sr. Hoover, a cura para a crise era auxiliar os grandes, na esperança de que um pouco da sua prosperidade escorresse para baixo, atingindo os pequenos. Mas isso não aconteceu. Quando se processaram as eleições de novembro de 1932, o país estava numa situação pior do que nunca. Todas as curas, entre aspas, do Sr. Hoover, não conseguiam dar vigor ao paciente moribundo. Os trabalhadores eram assolados pelo desemprego. Os lavradores eram arrasados pela crise da agricultura. A classe média tinha perdido suas economias nas falências de bancos e temia pela sua segurança econômica. Em 8 de novembro de 1932, o povo americano elegeu Franklin D. Roosevelt para presidente dos Estados Unidos.